Hoje eu vou te contar por que eu decidi vender tudo e montar a melhor marca de petiscos naturais para cachorros de todo o Brasil. Agora, antes da gente começar a falar sobre a Petit e como é que foi criar uma empresa, eu gosto de deixar uma coisa muito clara sobre negócios. É muito importante que você, quando vá empreender, se apaixone muito mais pelo problema que você quer resolver do que sobre a solução que você está desenvolvendo. Por quê? O problema, ele está lá, ele é imutável, ele é o que vai te mover, é o que vai fazer com que você pense e busque novas soluções para acabar com ele. A solução, por outro lado, ela é mutável. Se você ficar muito apaixonado na solução que você está criando, você vai fechar o olho para os problemas que a sua solução tem. E, portanto, você vai ficar mais preocupado em tentar forçar uma solução no mercado que muitas vezes não vai dar certo, principalmente se for a sua primeira ideia, do que você vai estar preocupado em arranjar novas maneiras mais eficientes para poder resolver aquele problema que você quer tanto acabar. Estamos de acordo com isso? Vamos seguir então. E para falar de Petit, a gente sempre precisa falar primeiro de paçoca. E a paçoca, caso você seja novo aqui e ainda não conhece, é a minha bulldoguinha francesa. É um saquinho de batata que eu ganhei de presente do meu avô. Quando eu estava na faculdade, numa época que eu tinha uma depressão, meu avô me deu a paçoca e ela foi a minha primeira cachorra na vida adulta. O que significa que eu era 100% responsável pela paçoca, tanto na parte financeira quanto na parte de alimentação. E é óbvio que se você já está aqui há muito tempo, você sabe que a paçoca é a grande estrela dos vídeos e dos stories que a gente sempre posta no perfil da Petit Dog lá no Instagram. Teve uma noite que eu precisei levar a paçoca correndo para um hospital veterinário 24 horas. A gente chegou lá a cerca de meia-noite e ficou até umas 2, 3 horas da manhã. A paçoca estava tendo uma intoxicação alimentar, o que era meio absurdo, porque eu controlava muito a alimentação dela, porque afinal de contas ela é um bulldoguinho francês, então ela tende a ficar doente. E eu só dava para ela ração e petisco que supostamente era de altíssima qualidade, que eram as marcas recomendadas pelas pessoas que eu conversava. Só que aí eu fui descobrir que não era tão bem assim. Essa alta qualidade que o mercado me vendia na época não era tanta qualidade. E se você for parar para pensar, eu não tinha nem mesmo coragem de comer os produtos que eu dava para minha cachorrinha. Essa noite eu entendi uma coisa muito importante que foi o que me motivou a criar minha própria marca de alimentação para cachorro. Enquanto o ser humano tem 3 vidas, o cachorro tem uma vida. E o que isso significa? Quando a paçoca chegou em casa, eu tinha 24 anos de idade. O bulldog francês ele vai viver ali de 12 a 15 anos mais ou menos, o que significa que quando eu tiver 40 anos, a paçoca já vai ter partido dessa para uma melhor. Em compensação, a paçoca chegou em casa com 60 dias e ela só vai sair da minha casa o dia que ela partir. Portanto, eu tive uma vida sem a paçoca, eu estou tendo uma vida com a paçoca, que vão ser esses de 12 a 15 anos, e eu vou ter mais uma vida inteira depois que a paçoca se for. A paçoca não. Ela vai ter uma vida e é uma vida comigo. Portanto, eu nunca vou conseguir sentir o mesmo amor pela paçoca que ela sente por mim. E eu nunca vou conseguir dar para ela o mesmo carinho que ela me dá. É impossível isso. E por conta disso, a relação entre seres humanos e cachorros ela é extremamente injusta. E foi desse pensamento que eu chamo de a história das 3 vidas que veio o meu grande objetivo, que é se tornar Petit. Ajudar outros pais e mães de pet a retribuir o amor e o carinho que os seus cachorros lhe dão. E a maneira que eu encontrei para fazer isso foi por meio da alimentação. Porque afinal de contas, o cachorro, a maneira mais fácil dele entender que você ama ele é por meio de comida. Comida gostosa, comida boa, comida saudável. Agora, qual que é o problema que eu resolvi atacar? Em 2019, que é quando eu comecei a desenvolver o projeto da Petit, o mercado pet brasileiro era totalmente diferente. Eu acreditava que faltava no mercado empresas que realmente trabalhassem produtos saudáveis e naturais, mas natural de verdade, com o mínimo de ingrediente possível, químico, corante, conservante, transgênico, o mínimo de coisa possível para você poder dar para o animal comida mais próximo da verdade, mais próximo da comida humana. E aí, se você é do mercado pet e já tá ficando com raiva de mim, porque, João, eu estava em 2019 e meu produto era maravilhoso. Cara, eu não tô falando de você, tô falando de uma análise geral de mercado. Porque eu sei que tem um monte de gente no mercado pet que me assiste e fica a pé da vida quando eu começo a falar o que eu penso.
Eu comprovei essa minha tese por meio dos relatórios do Euromonitor. Se você não sabe o que é o Euromonitor é uma empresa que faz análises de mercado. Então eles fazem diferentes análises de mercado para diferentes segmentos da economia de todo o mundo. É basicamente assim, uma das empresas mais confiáveis do mundo para quando você quer comprar um relatório e aprender mais sobre um mercado em específico. E eu sempre leio esses relatórios do Euromonitor, eles são relativamente caros para você conseguir, só que se você tem um amigo que está estudando na faculdade, geralmente as faculdades têm acesso ao Euromonitor e você pode pedir para ele um relatório e isso ajuda demais. Eu sempre faço isso sem vergonha alguma porque eu não tenho $5.000 para ficar pagando em relatório. Agora, voltando para o problema. Olhando o Euromonitor, eu entendi que a expectativa deles para os próximos 5 anos de mercado pet brasileiro é que a grande onda iam ser produtos naturais e cada vez mais humanizados e premiumizados. E aí, premiumizados não é você dar um nome chique e cobrar o dobro por metade. Premiumizado significa que você está dando mais qualidade. Então você está trabalhando com ingredientes melhores, com processos melhores, dando mais atenção a cada um dos detalhes e até mesmo embalagens mais bonitas. Humanizados é humanizado. A gente está falando de comidas cada vez mais próximas dos seres humanos, a gente está falando de marcas que se assemelham cada vez mais a marcas dos seres humanos e atividades que são mais próximas das atividades humanas. E se você olhar o mercado pet hoje, em 2026, você vai ver que o mercado pet é exatamente isso. Ele é praticamente um reflexo do mercado humano. O que tem para ser humano, se já não tem para cachorro, daqui a pouco vai ter para o cachorro. Mas aí foi isso que eu decidi atacar. Eu ia então criar a minha marca de produtos naturais para cachorros, com foco em alimentação, produtos cada vez mais saudáveis, cada vez mais humanizados, com o mínimo de ingredientes possíveis e que eu pudesse dar para minha cachorra tendo tranquilidade de que ela podia comer. Porque afinal de contas, se eu quisesse comer o petisco, eu também ia poder comer. Qualidade humana embalado para cachorro. Isso daí sempre foi o meu lema. Agora, para a gente encerrando esse vídeo, esse esboço inicial da Petit de criar uma marca focando 100% na qualidade, produtos cada vez mais humanizados, simples, o mínimo de ingredientes possíveis, deu muito certo no seu início. Porque afinal de contas, faltava ainda muita competição em cima disso. Só que é óbvio que eu não fui a única pessoa a observar isso no mercado. Outras marcas nasceram, muita qualidade entrou no mercado, muita gente boa entrou no mercado. E eu tenho certeza que você já observou o mercado pet hoje, você sabe que é um mercado de altíssima qualidade. Tem muito produto bom por aí. Mas é óbvio então que a gente vai adaptando o nosso plano de negócio. Eventualmente, eu parei de olhar só para produtos naturais e comecei a olhar para produtos que fossem cada vez mais funcionais. Se o cachorro tem algum problema, eu posso ajudar o tutor a resolver esse problema, ou melhor ainda, a evitar esse problema. Que é aí que veio a nossa linha de BSF, se você não conhece, a linha Petit BSF, feita à base de proteína de inseto, com 1 milhão de funcionalidades, mas depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Nesse meio tempo também veio uma outra ideia, que foi a grande pivotagem da Petit, que é o que está influenciando inclusive nos vídeos que eu estou fazendo aqui no YouTube, que a gente mudou o nosso modelo de negócios, está entrando para um outro lado do mercado pet, e que eu vou falar mais sobre isso conforme o tempo vai passando, agora ainda não é a hora. Se você gostou, não se esqueça de seguir esse perfil, vem dar uma olhada nos nossos conteúdos lá no Instagram, no @joandapetit ou então no @petit.dog. E se você quer saber mais, logo logo eu trago mais curiosidades sobre petit, empreendedorismo, mercado pet, o que for aqui nesse canal. E se você quiser, me conta como é que está sendo a sua experiência empreendendo, porque eu quero conversar mais com gente que está começando o próprio negócio.